Ecoa PUC Rio, Brasil Energia, Bratec, Visão TV, trazem o tópico Arquitetura e TI no retorno aos escritórios, com Fernando Souza e Leonardo Vilela. Obrigado por aceitarem gravar esse café. Bom dia. Posso pedir que se apresentem, cada um de vocês? Claro. À vontade. Fala, Fernando. Ok. Cavanha, obrigado pelo convite, obrigado pela chance de poder dividir com o Vilela essa oportunidade de debater um tema interessante. Fazer um rápido histórico. Eu sou da área de informática, de tecnologia desde sempre. Comecei com a parte de desenvolvimento e fui desenvolver um RP para a área jurídica, para o escritório chamado Veirano Advogados, que fazia parte de Baker McKenzie, onde é 40 escritórios do mundo, uma das maiores grupos de escritórios de advocacia. Então, eu participei da expansão do escritório. Depois, eu fui passar por uma empresa de óleo e gás, a Schlumberger, para a parte também, fui head de TI da Schlumberger para o Brasil e para a América Latina. A gente também implementou vários projetos interessantes na parte tanto do back-office, né, na parte administrativa de TI, quanto também na parte de operações, mas um foco um pouco mais forte na área de sistemas internos, da tecnologia para suportar o negócio. Depois eu passei para a parte de consultoria, venda de software, RP, trabalhando com consultorias de mercado que revendiam produtos de RP, e voltei para a parte de TI, na LD Software, para uma transformação que a empresa precisava fazer para a nuvem. A LD Software faz software para propriedade intelectual para vários escritórios, é uma das líderes nesse mercado. Então, eu coordenei a transformação da empresa de um software instalado para a nuvem em 2005 até 2008. Depois voltei de novo para a parte de consultoria, para a parte de gestão de sistemas, de suporte de sistemas RP, educação, no mundo SAP. E, nos últimos anos, eu tenho passado para a parte de analytics, para a parte de gestão de performance. Fiz uma pós-graduação, primeiro de gestão de projetos de tecnologia de processamento de dados, depois eu fiz uma pós-graduação de BI. E aí nós montamos primeiro uma startup para fazer um projeto especificamente de indicadores para a área de petróleo e gás, na Cidril, onde eu estruturei a minha companhia e fiz um produto startup Trifólio. E depois de alguma tentativa com esse mercado de óleo e gás um pouco difícil, né, eu acabei voltando para a área de consultoria, para a Softtech. E recentemente eu voltei para a minha consultoria para tentar rearrumar essa parte de indicadores do produto para o mercado. Então, esse é o meu histórico. Eu acho que esse histórico de escritórios, de tecnologia para o escritório, vai poder fazer um bom colorido para o nosso debate aqui. Tá ótimo, Fernando. Obrigado. Vilela. Vamos lá. Bom dia aí, todo mundo. Cavanha, obrigado pelo convite. É um prazer estar discutindo aqui com vocês sobre esse tema que a gente tem lido e estudado muito recentemente. Mais interessante ainda, sendo uma situação onde a gente pode discutir um pouquinho mais sobre o mercado de óleo e gás, que é uma área que a gente acabou se especializando aí, e também com a presença do Fernando, que é uma área de TI que, pelo menos de acordo com as minhas pesquisas recentes, estudos e leituras, eu tenho lido muito pouco e tenho visto muito pouco, então vai ser interessante ouvir dele aí e aprender um pouco mais sobre como isso está sendo pensado. Eu sou sócio da empresa do Homo Arquitetura, eu sou arquiteto, a do Homo vai fazer 20 anos ano que vem. Assim, o nosso trabalho é exclusivo na área de arquitetura corporativa, a gente não trabalha mais em área nenhuma, e por um acaso do destino e situações e divulgação boca a boca do nosso trabalho, a gente acabou focando bastante a nossa atuação na área de óleo e gás. Mas, assim, isso não quer dizer que o tema vai ser só sobre esse, mas é legal a gente levantar a diferença dessa situação.
A gente trabalha com projeto de arquitetura, gerenciamento de obra, já atuamos como construtora e hoje a gente está desenvolvendo um trabalho de parceria em soluções de turnkey, que a gente já aplica há muito tempo, mas está deixando isso um pouco mais redondo recentemente. Prazer estar aí, Cavanha. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço a vocês dois. Com a pandemia, né, muitas pessoas conseguiram ir para casa, trabalhar de casa. Muitas não, né? Logística, alimentação, saúde. As pessoas têm que estar nos pontos requisitados fisicamente, né? Mas muitas foram para os escritórios. E aí existem desafios importantíssimos, né? Por exemplo, quando você fala em óleo e gás, você tem o processamento geofísico, ou a interpretação geofísica, aquelas monstras, aquelas estações. O camarada vai para casa, não consegue levar aquelas coisas todas. A sala de visualização, né, lá de geologia, geofísica, de locação de posse, é outro desafio enorme. E dezenas de desafios só na área de óleo e gás. Imagino nas outras áreas também há coisas semelhantes, né? E aí existem 3 fases que eu estou achando que são 3 fases distintas, né, que eu gostaria de colocar para a gente poder discutir. Primeira fase, essa que aconteceu abruptamente, né, compulsoriamente, vamos trabalhar de casa, né, a fase do distanciamento social. Obviamente, para aqueles que poderiam fazer isso. Os que não podem, continuam nas ruas, etc. Depois tem uma fase segunda, que é o retorno gradativo aos escritórios, né, e que é um desafio, né? Tem até trabalhos importantíssimos de como retornar aos escritórios, né? E tem uma terceira fase que a gente está torcendo e está querendo que aconteça logo, que é o mundo pós-vacina, né? Que é o futuro. Quer dizer, aí, obviamente, tudo é hipotético e tudo são simulações de pensamento. Então, eu queria propor aos dois colegas que a gente fizesse, então, uma análise dessas 3 fases, tanto do ponto de vista de TI como arquitetura, né? Vou deixá-los à vontade para tocar o barco, de vez em quando eu vou fazer alguma interferência, né? Por favor. Eu posso começar, Fernando, porque aí, de repente, já entra com as suas, com um complemento sobre a parte de tecnologia. Primeiro, eu acho assim que como você já, Cavanha, deu uma contextualizada no cenário, de repente vale a pena dar uma contextualizada também assim no histórico do home office, né? A gente iniciou aqui um pouco a conversa sobre características do mercado de óleo e gás. Na verdade, o home office surgiu, já existe há muitos anos, é lógico, acho que não precisa até desenvolver muito assunto dentro da história dele, sim. Sempre foi um modelo de negócio, não foi imposto, foi assim, a empresa discutia com um funcionário essa flexibilização. E acho que a origem histórica do home office está muito mais ligada a empresas que permitem esse tipo de flexibilização de trabalho, de horário, de localidade. E, historicamente, assim, empresas de tecnologia, publicidade, são empresas que estão mais ligadas a esse contexto. A gente, como eu falei no começo, a gente tem lido bastante sobre isso recentemente, e uma coisa que me surpreende e que está me deixando curioso em relação ao futuro é o quanto que a afirmação dessas tendências de artigos e empresas, a arquitetura, real estate, imobiliárias, assim, empresas fabricantes de imobiliário no exterior que investem muito em pesquisa, o quanto que essas tendências vão se concretizar. Até para a nossa conversa e experiência que a gente tem tido recentemente, de estar em contato direto com os clientes, uma situação me surpreendeu bastante, na verdade. Eu acho até legal levantar isso aqui agora para também ver a opinião de vocês e até comentários depois no próprio canal do YouTube para a gente usar como estatística do que está acontecendo. Eu percebi em conversas com clientes que a tendência teórica dos artigos talvez não se concretize tanto. Eu vejo neles
muito mais, tanto por depoimento pessoal quanto por depoimento da equipe, uma vontade de retornar ao escritório o quanto antes. Assim, eu, teoricamente, teoricamente e pessoalmente, eu simpatizo com o home office e dividia e divido a opinião teórica das tendências de que ele vai ganhar espaço. Mas eu estou um pouco na dúvida do quanto que isso vai realmente acontecer. Aí eu acho que é uma discussão que pode ser desenvolvida, porque Mas, Fernando, queria te ajudar só no raciocínio da primeira parte. Como é a arquitetura do trabalho em casa? Para mim ou para o Leonardo? Desculpe. Não, eu queria pegar o Leonardo ainda, ver tá. que ele focalizasse. Não, desculpa, você falou Fernando, eu estava esperando o Fernando. Você falou Leonardo, Fernando, eu pensei que fosse. Não, Leonardo, perdão, desculpa. Não, então. Se você pudesse focalizar um pouquinho a primeira fase nossa do trabalho em casa. Tá. O que a gente tem recomendado aqui, tem trabalhado até com clientes dando dicas, assim, é de que, assim, como isso foi forçado imediato, muita gente não estava preparada para isso. Assim. Eu já escutei caso de quem trabalha sentado numa poltrona com um notebook em cima da almofada. Assim. Então, assim, o que a gente recomenda e o que a gente tem trabalhado até com empresas próximas é que eu, teoricamente, inclusive para escritório, julgo cadeira e iluminação os dois itens de conforto mais importantes. Você ter uma... Se eu pudesse resumir uma dica essencial para montar um home office em casa, eu resumiria no seguinte: ter uma boa cadeira, dar prioridade numa iluminação natural e estar num local onde você tem janela e iluminação natural. E número 3, não precisa ter a melhor mesa do mundo, mas pelo menos ter uma mesa e um cantinho dedicado, assim, não usar a mesa da copa ou da varanda ou a mesa de jantar e estar cada dia em um lugar da casa, porque isso acaba atrapalhando uma coisa que vários indicam, não arquitetura exatamente, é você tentar trabalhar uma rotina dentro de casa, né? Então, se você tiver o seu local, a sua mesa, o seu canto, para isso é fundamental. Você tem várias outras dicas legais de arquitetura para home office, porque assim, é uma oportunidade de você, como é o seu espaço individual, ao contrário do coletivo do escritório, o individual você pode transformar ele num cantinho de bem-estar, mais de acordo com a sua personalidade e o seu gosto, do que no escritório. Porque no escritório você está ali para atender o coletivo. Na sua casa você pode, assim, até acender um incenso, né? Que é um trabalho de biofilia, que é uma coisa, uma questão que está em tendência hoje, é um pouco mais difícil de aplicar em espaços coletivos do que em espaços individuais. Então, eu acho que assim, o usuário tem que abusar de tudo que lhe dê bem-estar, mas priorizando talvez esses três pontos aí. Que você tocou. Cadeira, iluminação e definir um local de trabalho, não ficar um cantinho, por menor que o apartamento seja, porque a gente entende que debaixo da escada dá uma mesinha, debaixo de um armáriozinho, de um nicho, assim, qualquer lugar você consegue colocar uma mesinha pequena para... Muito bom, bem objetivos esses 3 pontos, né? Fernando, e na questão da TI no trabalho em casa? Nessa mudança, assim, TI teve um pico, né, com relação à demanda para poder mandar todo mundo para casa de uma hora para outra. E é bem verdade que a maioria das empresas já vinha testando home office, então tinha muita gente que já estava acostumado, mas tem algumas coisas em particular com essa situação de agora que são interessantes. Todo mundo diz, eu estou sendo mais produtivo, mas a gente está todo mundo em casa, não tem outras distrações, não tem o que fazer, até de repente muitos não estão nem levando o cachorro para passear, então você está de fato realmente centrado dentro de casa para conseguir produzir. Esse aumento também dá um pouco da percepção da produtividade, tem esse gatilho da situação, né? 2, a parte da empresa que já estava acostumada, já tinha, de uma certa forma, pelo que eu tenho
acompanhado, já tinha laptops, já estava acostumado com uma certa rotina de usar os sistemas, de fazer até de uma certa forma conferências, né? Então, era mais simples, mas tem alguns aspectos que realmente com o que o Vilela falou. Fazer uma videoconferência sem luz, né? Então, às vezes, as pessoas não se dão conta da importância da luz, da importância do áudio, de você ter um microfone bom para poder ser bem escutado. Às vezes, as pessoas usam o próprio som do computador e capta muito ruído de fora. A luz também assim, causa uma dificuldade para poder enxergar. O espaço também, assim, quem não tinha a possibilidade de ter 2 monitores, por exemplo, no trabalho estava acostumado com 2 monitores, de repente foi levado para casa. Você tem algumas soluções para usar o segundo monitor, como usar o teu iPad como um segundo monitor. Existem softwares que fazem o teu iPad virar uma segunda tela. Você ligar o computador na televisão da sala, por exemplo, numa outra TV do quarto, enfim, que você possa deslocar ela temporariamente, né? A própria parte da mesa, como o Vilela falou, você muito tempo, né, usando numa posição o touchpad do notebook, também é desconfortável. Então, se você puder usar um mouse, um trackball, de repente um mouse ergonômico, já que você está se adaptando, de repente, em função das condições que você tenha, talvez você colocar alguns acessórios que te ajudem um pouco a diminuir a fadiga. Teve empresas que cederam as cadeiras dos empregados para levarem para casa, para poderem ter mais conforto, ficar 8 horas em casa. Uma cadeira que, de repente, não é a cadeira da sala, é uma cadeira do escritório, mas não é tão confortável. Um dos CIOs que eu conversei, ele fez isso, ele levou a cadeira. Fernando, se eu não tivesse levado, eu não tinha conseguido ficar o tempo que eu tenho ficado em casa. Outra coisa que a gente também esquece nessa condição, não é só uma pessoa, tá? O marido, a esposa também em home office. Então, como é que você divide o espaço? Por exemplo, aqui em casa o escritório era dividido. Então, por exemplo, numa live, como é que eu faço para ela trabalhar e eu trabalhar, minha esposa dá aula? Então, a gente tem que se reinventar também um pouco em casa com essa situação, eu acho. Então, softwares desse tipo... Oi. Não, desculpa. Não, então, softwares que possam também te apoiar, de uma certa forma, a fazer com que a experiência seja mais próxima do trabalho, né? A mesa, o local... Eu acho que trazem um conforto, já que você vai ter que se ajustar. Né? E uma coisa que eu também acho que as pessoas estão se adaptando é a rotina do horário. Né? A gente está em casa, mas tem uns momentos de indisponibilidade. No trabalho você está 100% dedicado a isso, mas, de repente, quando você está em casa, existe um time sharing, existe uma divisão de algumas tarefas que aparecem. Como é que você administra isso? Né? Ou quando o teu link de casa cai, como é que você usa o 4G? Você vai usar o teu celular... Como fica a internet com os filhos jogando, a esposa trabalhando e você também? Como é que é a demanda? Isso deve ter tido um problemão grande aí, até nos provedores de serviço, não, Fernando? Sim, eu já vi todo tipo de cor e sabor, Cavanha. Desde... por exemplo, aqui em casa, minha filha, enquanto minha esposa está dando aula para a gente, diminui a chance de algum tipo de... Apesar da internet ser bem rápida, ela procura usar o telefone no 4G ou usar o computador conectado no telefone para diminuir o possível impacto de eu trabalhando também com alguma coisa de vídeo, assistindo alguma coisa. Então, a gente deixou ela no terceiro escalão aí de uso da internet, por exemplo. Mas soluções como, por exemplo, quem está dando aula online ou dando um treinamento, de usar o cabo conectado, não usar o Wi-Fi, que você consegue uma estabilidade melhor. Você conseguir monitorar também essa velocidade da rede. Então, tem algumas pessoas que no escritório não se preocupavam com isso, quem se preocupava é a TI. Então, no começo dessa entrada do pessoal para o escritório, assim, foi um pico para o pessoal de TI conseguir colocá-los, embarcá-los nessa nova nave diante de casa, né? Com uma experiência agora com outros tripulantes, que são de outras empresas. Para a empresa olhar a parte de segurança da informação que você está deixando agora, né? A tua empresa espalhada, né, assim, gasosa, ela está em vários lugares, em lugares talvez com maiores exposição, risco. Exato, com relação até mesmo a mais de uma pessoa poder ter acesso. Os documentos, então, quanto mais você esteja indo para o lado virtual, né, a assinatura digital, algumas empresas correram para poder colocar todo mundo já também nessa possibilidade de não transitar mais tantos documentos. Então, você tem um equipamento, se você tem uma experiência parecida com a do trabalho, você tem os softwares também já andaram. Se a gente não tivesse ido para a nuvem, por exemplo, as dificuldades seriam maiores, né?
Então, hoje as empresas já estavam acostumadas com e-mail na nuvem, com o Office na nuvem, né, o Google Docs na nuvem, mas talvez não tanto com a parte de colaboração. Eu acho que o desafio deles agora, de algumas delas que estavam assim, nessa caminhada para estar utilizando mais as ferramentas, então, por exemplo, o próprio Skype for Business, que virou o Teams, Microsoft Teams, e o uso das ferramentas que estão por trás dele, por exemplo, de colaboração, não é só usar para fazer uma reunião, mas o que a gente está discutindo do nosso processo de trabalho, né? O que a gente pode ir colocando de documento de interação que você precisa efetivamente estar acompanhando, e não mais aquele pulinho que eu estava na mesa do lado para falar, vem cá, isso aqui, como é que fechou? Ou escutando, falando do lado. Então, essas ferramentas assim, são, eu acho que a onda que estava faltando, e eu digo até as empresas grandes também, não quanto mais algumas das pequenas, e vendo o valor que essas ferramentas trazem. Ela começou com o Slack lá atrás, que era uma ferramenta para isso, aí o Microsoft Teams colocou isso dentro, você passou a poder colocar vídeo, áudio, gravar uma reunião. Aí tem pessoas que acham, por exemplo, uma outra coisa que é interessante, apesar de não estar tão visível, mas se eu não está gravando o evento, se o Microsoft Teams não está me avisando que está sendo gravado, eu não preciso me preocupar. Hoje em dia, o teu próprio Windows grava o vídeo. Então, se você quiser achar que você não está sendo gravado, você não sabe. Então, na verdade, assim, o poder de controle já não é mais tanto teu. Então, eu acho que, efetivamente, você tem que se preocupar em proteger, fechar a tela da sua webcam. Você está em casa, né? Você não está mais dentro do escritório, né? Por vários motivos de privacidade também, de você esquecer. Tem vários episódios aí das pessoas esquecendo, alunos esquecendo, né? Vão no banheiro com um tablet assistindo a aula. Então, se você lembrar de fechar a sua câmera, lembrar que esse período da reunião é como se você tivesse teletransportado para dentro do escritório, então você está lá dentro com os mesmos cuidados que você estaria dentro, né, da empresa, você realmente está usando a tecnologia desse jeito. E tem outras coisas que também pintaram que a gente esquece, tipo o PBX na nuvem, o PBX virtual. Então, tem empresas que adotaram esse tipo de solução, então você consegue usar ou rotear as ligações para as pessoas, mesmo elas estando em qualquer outro lugar do mundo. E elas também fazendo as ligações da empresa pelo aplicativo. Então, você começou a fragmentar os componentes, né, do escritório. O computador pode estar em casa, o telefone pode chegar para ele em casa. A impressora, se eu preciso de uma impressora mais sofisticada, eu consigo, pela internet, imprimir no escritório para alguém efetivamente levar aquela brochura, aquele tipo de apresentação, aquele material que precisa ser feito. Uma impressora 3D, por exemplo, também eu consigo fazer esse tipo de impressão remota, né? Então, algumas outras saídas, como é que eu ligo a tela, como eu comentei, tem mais uma coisa também, uma segunda tela, a gente pode usar um Chromecast para ligar a televisão, se você tem uma televisão maior, mas ela não está tão perto da mesa, né? Você consegue se ajeitar na sala de estar, mas a televisão da sala pode ser um segundo monitor para acompanhar os e-mails. Enfim, tem algumas soluções que você transita pelo lado, como o Vilela falou, da ergonomia, da facilidade, mas que a tecnologia vai te trazer. E pelo lado do software, eu acho que essa parte da colaboração, junto com a videoconferência, né? Assim, a gente botou a videoconferência, mas eu não vejo muitas pessoas usarem os quadros, né? Como você usa na sala de reunião. Então, no quadro, costumeiramente nas reuniões você faz algum esboço, você precisa desenhar alguma coisa, então ainda faz um pouco de falta, talvez, um computador com touch, para você conseguir ter uma facilidade de desenhar, ou você conectar o teu tablet de forma que você consiga também projetar o desenho que você está fazendo. Mas, lógico, você aproximou essa experiência. E eu, na minha experiência profissional, também tive várias empresas, desde a Schlumberger, Softec, na própria Lidersoft, de ter empresas com o meu chefe remoto. Isso, Cavanha, exatamente. Eu ia perguntar se seu Zoom tinha. Então, já está respondido, Cavanha. Valeu. Exatamente, Cavanha. É para isso, poder desenhar isso, né? E você do teu lado aí, poder fazer isso, e eu poder estar acompanhando aqui, eu acho que enriquece a experiência. Você consegue fazer uma reunião mais próxima. Além de usar os documentos colaborativos, né? Tipo o Google Docs, o Google Sheets,
que você coloca várias pessoas editando o mesmo documento. Né? Mesmo documento. Então, tem uma grande coisa. Agora, eu queria passar um pouquinho, já volto com você, Fernando. Tranquilo. Ainda nesse primeiro ponto, Vilela, como é que ficam as questões de ruído, interferência? O que, a visão da arquitetura, esse indivíduo em casa, essa pessoa em casa, consegue se proteger com ruído e interferências? Eu vejo que assim, a primeira resposta imediata e óbvia é assim, a chance e a oportunidade de você ter um ambiente para você construir o seu home office. Mas, infelizmente, um ambiente que eu digo, se você tem um quartinho, na verdade, serve qualquer coisa, desde que o bem-estar esteja em primeiro lugar. Não necessariamente um ambiente tem que ser amplo, mas, assim, acompanhando lives, a gente já viu pessoas que trabalham no cantinho de um closet, no quarto de empregada. Quarto de empregada é assim, eu já tive quarto de empregada para trabalhar. Então, imediatamente, a minha primeira resposta seria ter um ambiente que você pudesse ter uma certa privacidade. Se não, se você divide o ambiente, o seu ambiente de trabalho com outra área, com alguém que você esteja ao seu lado, ou a própria família em casa, assim, você pode dar a solução como cortina para ter privacidade. Cortina, normalmente, é um produto que tem uma propriedade acústica. É lógico que não veda 100%, mas, assim, dá uma privacidade visual e acústica também, algum painel divisor, alguma solução flexível que permita que você fique um pouco isolado e tenha um pouco de privacidade. Assim. Tá certo. Nesse ponto ainda do... Aí, desculpa, Cavanha, só um comentário adicional que, de repente, até o Fernando pode complementar. É uma coisa que a gente já falou e que tem a ver, já falou com um cliente, parceiro, amigo e tal. A utilização tem headsets de ótima qualidade, com abafadores de ruído. Né? A gente está com a mania, acho que muito por causa do celular, de usar esse modelo de microfone e headphone, mas hoje tem equipamento, me corrija aí, Fernando, se eu estiver falando besteira, equipamento de alto nível, né? Com abafador de ruído, que é bom para quem está usando e para proteger um pouco mais de privacidade de quem está trabalhando. Eu acho que ter um fone assim que te consiga, ou esses externos, né, os supra-auriculares, ou os intra-auriculares, esses efetivamente bloqueiam o som, já ajuda muito. Aqui em casa a gente tem usado isso também por conta de que vira e mexe, você está escutando uma live, alguém está chamando e você não consegue se concentrar, então acho que ele aumenta de fato a concentração. Minha filha recentemente comprou um intra-auricular sem fio. E eu até testei com ela e realmente a qualidade do som, da captação do som também é boa. Então, ela consegue ficar livre do fio. E eu assim, quando eu uso com fio, eu tenho muito medo de esquecer que eu estou concentrado com o fio, levantar e carregar levantar da mesa. Então sai arrastando tudo. Se você tem a possibilidade de ser sem fio e ainda com supressão de ruído, como você está falando, Léo, também eu acho que é bem interessante, porque se tem um ruído constante, né, barulho do ar-condicionado, de repente ele não é um split, né, você tem aquela frequência contínua igual, ele consegue reduzir bastante. Efetivamente, eles, pelo que eu tenho acompanhado, fora os muito caros, né, eles eles resolvem relativamente bem essa parte. Esse problema do ruído. Eu acho que isso é uma dica super interessante mesmo. Né? Tanto o emitido como o recebido, como disse o Vilela, né? Quer dizer, essas duas coisas. Né? Sim. E você ajuda para concentração e privacidade, né? Bom, esse tema de ter compulsoriamente vamos trabalhar em casa tem mais 200 horas de conversa, tem muita experiência para passar e tudo. Agora, aí o governo e toda a sociedade, essas discussões de isolamento social, distanciamento, etc. Então, vamos começar a voltar para os escritórios, fase 2. Então, gradativamente, ou não sei como isso vai ser, essa é a questão. Como é a arquitetura e TI no retorno aos escritórios? E também, evidentemente, não é tudo que vai voltar aos escritórios, grande parte vai ficar em casa mesmo, né?
Então, queria começar, Vilela, com essa visão da arquitetura para a volta aos escritórios. Você falou que esse tema home office ainda tem algumas horas de discussão. Eu já posso adiantar que ele vai ficar na nossa discussão até o final. Porque assim, o retorno aos escritórios está diretamente ligado também ao home office. Você acabou de falar assim, sem querer me adiantar, mas na próxima fase também tem home office. Só para... Então, assim, a gente tem também trabalhado nisso já. Infelizmente, o Brasil está atrasado nessa questão de retorno. Como a gente trabalha com várias multinacionais, assim, a gente já sabe de algumas premissas que estão definidas para escritórios que estão sendo ocupados na Europa principalmente, né, que é Noruega, França e quem a gente está mais próximo nesse momento, que já tem adiantado esse trabalho de retorno gradual aos escritórios, e já estamos começando a planejar isso aqui com os nossos clientes. Uma coisa que é curiosa, que é assim, as premissas basicamente são de distâncias entre pessoas. Algumas empresas definem uma quantidade máxima de pessoas por área, tipo departamento. Vamos voltar com 5 de um departamento. Esses 5 departamentos têm que estar distantes não sei quantos metros dos outros 5 departamentos. Não é você definir 1,5 metro, 2 metros de distância entre o funcionário para o escritório inteiro. Isso também varia de acordo com a porcentagem que cada um está planejando ocupar imediatamente o escritório. A gente já escutou e já está trabalhando com uma opção de 20% a 50%. Então, é o que a gente falou no começo, assim, fatalmente, e não tem saída, uma porcentagem grande ainda vai ficar em casa. E o curioso é definir essa premissa de quem vai ficar em casa, né? Isso é legal pra caramba, porque a gente tem escutado experiências interessantes, assim. O grupo de risco é lógico que é uma opção de ficar em casa. Outra que me surpreendeu positivamente, que eu achei super legal, que a gente já escutou, você deixar o funcionário à vontade para decidir se quer voltar ou não. Tipo assim, eu me sinto seguro em sair de casa para ir para o escritório. Então, isso é uma premissa que estão usando como definir quem vai voltar ou não. Então, assim, também tentando resumir, Cavanha, como no caso do home office, fisicamente, o que a gente tem trabalhado mais em projeto e elaboração de layout para esse retorno é manter em até 2 metros de distância entre cada colaborador no layout. A gente faz um desenho marcando um raio para definir bem quais são as cadeiras que podem ser ocupadas. Fluxo de circulação, é importante definir, apesar de eu imaginar que isso no futuro, quer dizer, na prática vai ser muito difícil de controlar, mas uma outra coisa que aí não tem a ver com arquitetura, só um parênteses, que tem a ver com a questão de fluxo. As empresas têm que fazer a gente chama de DDS, em obra, e o pessoal de óleo e gás está muito acostumado com isso também, por causa do departamento de HSE, que é um departamento que tem força nessas empresas. A comunicação interna vai ter que ser de alto nível, assim, tanto em relação a adesivos e marcação de piso e área a ser ocupada, quanto um diálogo diário de segurança que vai ter que ser feito todo dia que todo mundo chegar no escritório. Tem que chamar atenção, pessoal, use o banheiro com uma determinada ordem, com rodízio, não pode entrar 3 ao mesmo tempo. O banheiro lógico, vai reduzir a capacidade de utilização, como todo escritório. Vamos nos preocupar com o fluxo de circulação no escritório, na sala de reunião, ocupa o local que está marcado para ser ocupado, porque a tendência de um aproximar o outro, mesmo não tendo cadeira, é grande. Então, assim, a gente sugere que seja marcado na mesa de reunião, aonde que a pessoa tem que sentar. E eu acho que isso da parte de arquitetura, divisores em estação de trabalho,
que hoje se usa muito aquelas plataformas sem biombo alto, né? O escritório, a tendência dos escritórios era ser mais transparente e horizontal possível, com painéis baixos, para permitir uma interação toda da equipe e tal. Hoje, infelizmente, vários vão usar acrílico para manter essa transparência e essa horizontalidade, mas, infelizmente, nesse momento, vai ter que ser instalado uns cercadinhos de acrílico em cada mesa para o layout está fazendo que a gente está fazendo e que todos recomendam é fazer um zigue-zague para distanciar os funcionários. E eu acho que, assim, além da arquitetura, existe um trabalho gigante aí também, deixando a bola e ajudando aí para trocar ideia com o Fernando, existe um trabalho imenso de integração entre as equipes da empresa. Facilities vai trabalhar muito, TI vai trabalhar muito, RH vai trabalhar muito, para que isso rode direitinho. Tem isso, tanto quanto o home office, esse assunto também renderia uma live específica. Uma live específica. É verdade. A questão de definir quem vai para o escritório ou não por causa do transporte público. E eu acho assim, o que é legal talvez enfatizar, além dessas questões de arquitetura que a gente tem trabalhado e de comportamento, que é importantíssimo os colaboradores respeitarem, é o seguinte, é que essa fase todo mundo tem que estar com todos colaboradores e quem vai estar liderando esse retorno e todas as hierarquias da empresa verdade. Tem que estar colaborativo, né? Tem que ser colaborativo, todos têm que participar e mais do que isso, todos têm que estar aberto à experimentação, porque assim é uma situação única que ninguém passou. Então, assim, esse momento e o seguinte também, tá? Sem querer me adiantar, mas o seguinte, todos têm que estar com a cabeça aberta. Cabeça aberta para poder participar, né? Para testar, experimentar, dar feedback, por isso não funciona. Tem que fazer redondo isso daí. Isso. Aqui o Ulisses Barcelos escreveu: bom dia, home office é uma realidade. Né? Então, acho que, pegando o gancho no que o Vilela falou, né? Quer dizer, não tem volta. Tem volta parcial, mas não tem volta total. Né? Desculpa, só um complemento. Assim, claro. Como é realidade, assim, eu acho que muito do que eu falei no começo de artigos enfatizando de que o home office veio para ficar, assim, de fato, esse período indefinido de retorno ao escritório numa ocupação parcial é um período que também vai... A gente está imaginando que vai durar alguns meses, talvez um ano ou mais do que isso. Então, assim, o home office, assim, quando o Facebook fala que até 2021 vai estar muita gente em casa, vai estar realmente muita gente trabalhando em casa. Se é por opção deles, depois que tudo voltar ao normal, adotar isso como uma política mais definitiva, aí é que eu acho que entra a história de que cada empresa vai ter que analisar caso a caso se funciona ou não para a sua cultura, tanto de empresa quanto de país, né? Modelo de empresa quanto de países. Certo. Fernando, e esse ponto 2, então, do retorno aos escritórios na questão de TI? Como é que você enxerga? Cavanha, essa parte da tecnologia, eu acho que a primeira coisa é assim, parece ser mais fácil que a fase 1, né, que foi jogar todo mundo para casa, agora está todo mundo voltando. Não é bem assim. Acho que esse é o primeiro ponto que precisa ser entendido. 2 é a comunicação, como o Vilela falou. Nós conseguirmos ter a comunicação espalhada, assim, existem mecanismos de e-learning e de comunicação de reuniões virtuais, que você consegue manter os funcionários sabendo as políticas, mas como manter isso frequente? Então, uma das coisas que muitas empresas têm, né, o digital signage, que são as TVs dentro da companhia, para você conseguir mostrar, por exemplo, quanto de densidade você tem no escritório,
se a gente está com 20%, quais são as áreas do escritório mais cheias, os dias mais cheios, que, de repente, vai voltar uma força de trabalho menor. Como o Vilela falou, alguns que estão no grupo de risco não devem voltar. A gente provavelmente vai ter etapas, né, dependendo da política pública, de como é que isso vai ser regulado. Pode ser que tenha retrocessos e avanços. Então, ter a comunicação, acho que é a primeira chave, assim, as pessoas entenderem que o procedimento é esse hoje, amanhã pode ser outro, como elas estão. Então, eu diria que assim, essa parte da comunicação é a primeira chave, com ferramentas, desde o fundo de tela do próprio computador, do desktop, você poder ser uma forma de avisar, o digital signage outra, você poder usar QR Codes para poder, de repente, indicar informações que as políticas mudaram. Então, ao invés de você ter um banner impresso, você poder apontar um QR Code e poder saber qual é a política para usar o refeitório da companhia naquele momento, mas isso pode estar mudando. Você poder usar uma ferramenta de contact tracing, né, de você conseguir saber quem teve contato com quem. Tem companhias que estão desenvolvendo com a PwC ferramentas para poder saber como a sua força de trabalho está sendo contaminada e poder rapidamente tomar uma decisão de quem teve contato com quem, em que momento, poder botar as pessoas em quarentena. Várias companhias têm o apoio de médicos, né, no grupo que está na Task Force, está envolvido nisso. Então, eles terem essa informação na mão para poder tanto acompanhar, fora testes também, que muitas companhias compraram, para poder fazer o teste do seu pessoal, mas também ter o contato de como a pessoa está chegando. Uma outra coisa que também é importante, como é que a pessoa está naquele dia. Então, em vez de você perguntar a todo mundo, né, a primeira coisa, de repente, é você medir a temperatura, como você tem visto nos aeroportos, nas companhias, você poder usar uma câmera térmica, de repente, mas isso não é só isso. Saber se alguém agora em casa acabou de ficar doente e você ainda não está com febre, também é importante. Então, você tem uma pesquisa breve, de repente, uma pergunta por dia que o funcionário responde, está tudo bem? Ou como é que estão a saúde de você e da sua família, do que você está percebendo? Ou você viu alguém não cumprindo as normas que nós colocamos? Então, você colocar isso num QR Code obrigatório todo dia, que a pessoa tem que clicar lá e preencher essas 3 perguntas, ou ter um botzinho, um robô que manda a mensagem para aquele funcionário dizendo, olha, como é que estão as coisas? Então, você obriga a ter aquele comportamento, né? Outra coisa é você ter as pessoas engajadas. Como é que você envolve as pessoas nisso? Colocar, de repente, as pessoas num jogo, um método que se tem usado muito, vindo dos jogos, mas não é fazer jogos, é gamificação. Colocar as pessoas entendendo que a gente tem que chegar a um determinado objetivo através de pontos, através de reconhecimento. Então, fazer isso com um mecanismo que todo mundo veja que está progredindo. Quantos de nós estávamos envolvidos e fizemos ações que, de fato, contaram pontos? Né? Como as unidades da companhia estão fazendo? O escritório do Rio está melhor do que São Paulo. Então, você gera uma competição num objetivo. E como a gente ainda vai ter, como no jogo, né? A gente não sabe que esse retorno tem o risco de andar retrocessos e avanços. Então, se você tem como uma partida, olha, estamos perdendo, estamos voltando, chegamos ao patamar, assim como a densidade, pode ser o engajamento das pessoas, e às vezes até no upper management, isso é difícil. Eu sei o quanto, por exemplo, na brigada de incêndio, é difícil você fazer, às vezes, alguns diretores descerem pelas escadas de incêndio. Então, quanto mais, às vezes, essas pequenas ações que vão fazer diferença, né? E poderem dar um status para aquele escritório, para a companhia, ou até mesmo, se amanhã alguém está doente, você poder responder como é que você estava praticando essa cultura da volta do escritório, né? Então, o controle de acesso, os próprios, além dos QR Codes, que eu dei uns modelos, os próprios crachás de controle de proximidade, que são touchless, né? Contactless, desculpa. Você não precisa encostar, mas que você pode até mesmo monitorar se ele fez aquele determinado circuito para poder entrar no banheiro, por exemplo. Se ele passou pelo 1, 2, 3, ele pode entrar no banheiro. Se não, se ele passou pelo 1, 5 e depois entrou no banheiro, opa, peraí, você não passou pelo corredor que a gente tinha combinado. Você não está fazendo o fluxo que a companhia está pedindo para você fazer. E assim penalizar ele ou mostrar para ele que determinadas atitudes não estão funcionando nessa área, para essa pessoa ou nessa unidade. Né? Eu acho que as ferramentas de Bluetooth, são esses softwares de contato, né, de rastreamento, estão ligados à parte do Bluetooth. Você ativar no seu celular um aplicativo que vai dizer se seu celular esteve próximo de algum outro. Né? Você usar alguns alertas também no próprio computador para te avisar, como eu falei, olha, agora está na hora de limpar as mãos,
de tanto em tanto tempo avisar, os bots, como eu comentei. Eu acho que, essencialmente, as tecnologias que estão mais envolvidas aí são essas, com relação à gestão da rotina do fluxo no escritório, como o Vilela falou, né? A densidade do escritório, que é uma preocupação da gente poder acompanhar, e também como, às vezes, você tem movimentos de áreas que o marketing está, não está, momentos de fechamento que a contabilidade precisa estar, não está. Eu acho que as ferramentas que vão ajudar nessa volta agora seriam muito voltadas para essa, de analytics, de números, de acompanhamentos, para poder dar uma visão local e global para as multinacionais também lá fora, de como o escritório está se comportando, como está aqui, até porque tem dinâmicas diferentes, de estados, de países, da própria crise, né? Eu acho que, essencialmente, seria esse lado... Centrando na detecção dos movimentos e no analytics dos movimentos. Isso, do comportamento. Para fazer esse controle de fluxo, Fernando, como é que funciona? Precisa instalar sensores, é isso? Peraí, primeiro um comentário e uma pergunta. Cavanha, se me permite aí. Claro. Tudo isso que você falou de dados e informações, assim, complementando a sua observação, é fundamental e importantíssimo que isso seja, como a gente falou, que pode ter empresas que tenham só 20% de funcionários, que isso seja compartilhado para todos que estão em home office, né? Inclusive. Perfeito. Porque é fundamental que mesmo quem está em home office não se sinta excluído, e esse trabalho... Isso vai ser um desafio. Um grande desafio. Numa fase posterior. Deixa eu aproveitar e inserir mais. Bom, já estamos entrando também na fase 3, né? No pós-vacina. Vai puxando. Deixa eu comentar aqui, por favor, 3 questões que foram trazidas aqui no YouTube, né? Primeiro foi do Marcos Siciliano. Ele diz o seguinte: quantas empresas descobriram que não têm a real necessidade de os colaboradores estejam presentes no escritório para produzir? Acredito que os espaços corporativos diminuirão bastante em metros quadrados. Isso nós falamos aqui, vocês falaram. O Cristiano Henniger diz o seguinte: concordo com o Marcos, porém, observo situações em que o profissional não tem estrutura física, que é aquele outro ponto, não tem, para atuar em casa, situação mais rara nos dias atuais, né? O segundo ponto. Concordo. E ainda mais um comentário do Cristiano, né? Mas temos a questão psicológica que o home office forçado gerou nos profissionais. Apesar dos avanços, ainda é um tema que exige muita reflexão, né? Colocando essas coisas para vocês. Não sei se podia agora fazer puder comentar rapidinho esses que eles ainda estão falando de home office, a gente já está na fase 2. Mas, assim, como a gente falou, o home office vai estar presente em todas as etapas. Assim. O que eu falei no começo. Eu acho que, assim, eu não me debruçaria sobre os textos sem desmerecer, pelo amor de Deus, porque eu acho assim, todas essas pesquisas são importantíssimas, tendências são importantes e nos ajudam muito a definir caminhos, mas eu não me debruçaria, como eu tenho percebido com a minha experiência recente, em cima desses textos como verdade absoluta, não, porque eu acho que é muito caso a caso. E assim, como a gente não precisa falar isso, a necessidade que o ser humano tem de convívio social, e sem querer forçar a barra para os latinos, parece que a gente tem mais ainda, é o comentário que foi feito aí em cima da observação do Marcos. Sim, eu acho que o pessoal está louco para se ver de novo, tomar cafezinho, fofocar. Né? Agora, Fernando, a pergunta do Vilela é muito significativa. Eu queria voltar a você, quer dizer, precisa de sensores, precisa de software. Boa, Cavanha, ter retornado isso, que isso é uma curiosidade que eu tenho, de como medir isso. Todos esses controles de acesso, você justamente consegue saber se a pessoa está saindo ou está entrando no escritório, se ela pode passar da primeira para a segunda porta, onde você realmente setoriza a empresa e controla onde você pode passar ou não, ele gera um log, ele gera um conjunto de dados e é real time. Na medida que você fez, o sensor aprovou que você, a pessoa, aquele crachá está habilitado a passar naquele ponto, ele registra o número do Fernando como empregado e a porta que ele passou. E se ele passou, dependendo do tipo de sensor, etc., você pode até saber em que direção ele foi. Que sensores são esses, Fernando?
Que São sensores sensores de proximidade, como você abre portas com um crachá na companhia, essas portas de como CPD, sensor de iluminação, por exemplo. Sim, exato. E que também podem ser biométricos, né? Mas eu estou indo para o lado do crachá para você, assim, que é mais comum e que é uma tecnologia que está presente nas companhias, né, de uma certa forma, e que você pode usar essa informação que está ali dentro, utilizada tanto para segurança, né, para você controlar quem pode, quem não pode, ou controlar se ele pode fazer nessa ordem. Tanto que se você tiver um crachá que você saiu sem passar, dizendo que saiu do escritório, você não consegue entrar de novo. Porque para o sistema você está dentro. Então, opa, que esse crachá está voltando se ele não saiu? Né? Então, é um jeito de provocar a cultura forçada, porque você não consegue voltar, então você já sente a necessidade de fazer, de fato, informar o sistema que você saiu naquela hora. Então, esses sensores seriam uma ferramenta de uso para você justamente controlar, lógico, presença, lógico, fluxo, que você, na medida que tenha, não os que você já... Às vezes você pode usar outros que você já tem, mas muitas vezes você vai colocá-los em pontos, pode colocá-los em pontos estratégicos para conseguir provar que a política está sendo cumprida, por exemplo. Né? Acho que essa parte da informação só, mas sem medir, né, ela é muito subjetiva. Então, vai ter gente dizendo que está fazendo, mas como é que você prova que você está fazendo? Né? Então, talvez isso seja o modo de mostrar para o pessoal de HSE. Outra coisa que a indústria de óleo e gás tem muito forte, como você mesmo comentou, Vilela, é da gente conseguir focar em incidentes, assim, a coisa da segurança como uma importância alta. Então, trazer isso para dentro do escritório, nesse momento, quase tão importante, ou se não mais, do que se tinha lá com a plataforma, né, com o pessoal em campo, com relação à segurança. Porque tem os procedimentos para serem seguidos, você diariamente, muitos procedimento diário, né, de acompanhar o que risco a gente está sendo submetido, quais são as ações que você está tomando, como você detectou. Então, acho que esse plano, essa dinâmica do plano e modificando, né, é importante. Outra é isso, exatamente que vocês falaram, realmente, notificar toda a força de trabalho e toda a companhia. Então, a companhia lá fora, o head da companhia está sabendo, e as pessoas estão em casa sabendo, mas quando eu chegar, como é que vai ser? E se eu tiver que voltar, eu levo o computador de volta, né? Então essa ida e volta, como é que ela vai ser? Quanto que eu de fato avanço ou volto e como é que eu comunico isso? Sem dúvida. E o que o Cristiano comentou aí na pergunta também é bastante interessante, que assim, tem gente que está muito mexida ainda com a situação por conta de tudo, né? Às vezes não é só com ele na companhia onde ele está, mas a esposa, o cenário. Então, o trabalhar em casa pode não estar sendo tão tranquilo quanto a gente imagina. Né? Então, ou deseja, como está se dizendo, né? No futuro vai ser realmente, todo mundo quer, depende como você colocou, Vilela, depende caso a caso da pessoa, depende caso a caso da companhia, e eu acho que depende caso a caso do mercado, de quanto a empresa já está digital, de quanto a empresa já tem os seus processos, que ela não precise tanto de receber documentos, não receber pessoas, né, da ausência de uma sala de reunião, da reunião ser virtual, dessas ferramentas de colaboração conseguirem colocar os parceiros também colaborando. Porque tem hora que numa reunião você traz gente de fora. Né? Deixa eu colocar uma questão ótima, Fernando, muito bom. Vilela, tem um comentário aqui do Emanuel Franco, ele diz o seguinte: o momento exige uma dinâmica maior entre empresas e colaboradores. E já puxando também para a vacina está pronta, estamos tomando vacina. Né? Já vamos para a fase 3 de forma total. Mas primeiro essa visão do Emanuel sobre empresas e colaboradores, a dinâmica delas, que você já tinha citado. O que tá, essa dinâmica existe desde do primeiro momento. Desde o primeiro momento, desde a fase 1, como a gente caracterizou aqui. E eu acho que ela vai ser reforçada agora, se a gente já puder entrar na conversa da fase 3, talvez, como gancho, no seguinte, que eu penso. Assim, número 1, tanto quanto a fase 2, a fase 3 é uma incógnita. A gente não tem como prever. E eu estou falando por mim, estou falando até por outros profissionais que eu também já escutei. E, assim, é difícil de imaginar e mensurar quais são as modificações que, de fato, vai acontecer fisicamente nos escritórios. Número 2, eu reforçaria, se eu fosse
vamos lá, finge que aqui eu vou apostar alguma coisa e não profetizar. Eu afirmaria que de fato vai ser uma solução caso a caso, cada empresa vai ter que avaliar o que eu acho legal, assim, qual foi a vantagem nessa questão de arquitetura que fez com que todas as pessoas parassem um pouco e pensassem no que está acontecendo. Uma situação de crise como essa que a gente está passando, vários movimentos se aceleram, vários movimentos que já existiam se aceleram. O que levaria talvez 10 anos para colocar em prática, você é obrigado a colocar, em um ano, colocar em prática. E cada situação é exclusiva para cada empresa. Existia uma tendência anterior, e isso que talvez eu tentaria profetizar, e linkando um pouco com o que o Emanuel comentou, é de que assim, a tendência anterior à pandemia de aplicação de conceitos de arquitetura em escritório era uma tendência que enfatizava e buscava fortemente a colaboração. A gente, mesmo com essa tendência, a gente, como arquiteto, transitava em vários escritórios que isso ainda não era colocado em prática. Colaboração significava proximidade. Exatamente. Vamos lá. Em arquitetura, a colaboração seria... deixa eu tentar exemplificar com um caso que talvez fique mais fácil para todo mundo entender. O ápice da colaboração é o que a popularização do coworking como existe hoje. Então, assim, quando eu falar colaboração, vocês pensam num ambiente de coworking. Que, assim, o ambiente de coworking, todo mundo sabe, tem as salinhas individuais, mas o que eles vendem é a intenção e é o propósito do relacionamento, né? De várias empresas estarem trabalhando no mesmo ambiente. E, da mesma forma, assim, o conceito do coworking pode ser levado para dentro de um escritório de uma empresa só, para que, imagina que vários departamentos são várias empresas, e que esses departamentos se harmonizem e tenham o máximo de interação. Mas isso isso é um discurso levado ao extremo. Assim. O home office foi uma tendência que, em algum momento, os teóricos da arquitetura corporativa julgaram que ele tinha fracassado, e surgiu, junto com essa força de colaboração, de modelo de coworking, uma tendência até que batizaram de resimercial, que é juntar o residencial com o comercial. Então, assim, em vez do escritório ir para casa, como é o home office, a casa foi para o escritório. Então, isso você vê hoje aplicado em alguns projetos, se vocês observarem, assim, ambientes sendo direto, um mobiliário residencial, poltronas, puffs, mesas de bar trazido para dentro do escritório. E o irônico disso tudo é que, nesse movimento, a gente foi forçado a voltar ao conceito de home office, que é literalmente pegar o escritório e levar para casa. Então, assim, ainda pegando o gancho do Emanuel, assim, essa tendência de colaboração, eu acho que é o caminho que as empresas vão ter que trabalhar no futuro, assim, buscar um meio termo e um equilíbrio, assim, não tanto a forçação de barra da teoria da colaboração ao máximo, que todos ainda querem ter o seu espaço privado. Então, acho que a gente no futuro vai ter que buscar um meio termo aqui, entendeu? Se eu fosse chutar alguma coisa, eu acho que o trabalho seria um mix de algumas pessoas negociarem um home office e o futuro do espaço ser um meio termo entre
entre a forçação de barra do coworking, como se a gente levasse os coworkings, parte dos coworkings, para dentro dos escritórios tradicionais. Para fazer com que... Essa mistura entre escritório e casa, um puxando o outro, né? Então, existem porque várias assim, soluções, né? vamos lá, tudo isso é teoria, lógico. Claro, Assim, claro. cada um vai avaliar as suas condições e, como eu falei, assim, a forçação que a gente foi obrigado a todo mundo ir para casa e colocar isso em prática, eu acho que vai fazer com que todas as empresas pensem um pouco mais e coloquem na ponta do lápis o que vai ser feito. E aí eu acho que a tendência vai ser assim, vai ser montar um escritório onde o espaço seja de colaboração para as pessoas se reunirem e também ter trabalho privado e, de repente, manter um pouco de home office de acordo com a característica de cada um. Característica de cada um. A gente pode até estender um pouco mais nisso. Deixa eu puxar, então, o tema final para a gente está com 1 hora de vídeo, né? Mais uns 5 minutinhos para a gente fazer uma futurologia, né? A vacina chegou, está todo mundo protegido, tomara, né? E aí, o que fica de hipótese, né? Obviamente, você falou aposta, não estou fazendo previsões, mas, em resumo, quais são os pontos essenciais do que pode vir com a chegada da vacina? Fernando, eu vou... Se você pode falar, porque assim, essa tua pergunta eu me antecipei e respondi, Cavani. Não tem problema. Desculpa. Então, assim, eu acho que é isso mesmo. Assim, essa mistura de vários vetores. Mistura de coworking com um escritório convencional e cada empresa avaliando a porcentagem de home office que pode vir a manter em prática. Assim. Mas isso é mais de arquitetura ou mais de comportamento? Inclusive de arquitetura. É de comportamento, mas que reflete em arquitetura. Só para você assim, ver como isso ainda é imprevisível. Como arquitetura, não se tem produto para isso ainda. Assim. O produto que eu digo assim, não foi definido, inclusive pelo mercado internacional, se vai haver um mobiliário novo em função das modificações que vão acontecer. Assim, a gente hoje está especulando se quando tiver vacina, o escritório vai ser mais denso, vai ser menos denso, porque as empresas ainda vão manter a questão de distanciamento. Isso não se tem resposta hoje. Hoje a gente está fazendo estudo para a empresa, no futuro, já nessa fase 3, pensando em mais densidade, que é um caminho, uma linha que alguns teóricos acham que vai acontecer, e tem uma outra... Menos densidade. Você quer dizer menos densidade, desculpa. O que obrigaria, olha que engraçado, menos densidade obrigaria locação de uma área maior, porque 300 funcionários não daria em 3.000 metros, teria que aumentar a área. E tem uma outra teoria forte, que também eu acho que é possível de acontecer, de empresas estarem devolvendo área, porque em vez de ter 100 estações de trabalho e 60 ocupadas, vamos reduzir o escritório, não proporcionalmente à quantidade de estação de trabalho que vai ser reduzida, para pagar menos aluguel, porque alguns vão trabalhar em casa. Isso, de fato, acontece. São dois vetores contrários, né? São dois vetores contrários. Com menos densidade, e aí teria que aumentar os espaços, e o home office puxando para reduzir as pessoas em escritório. Exatamente. Isso é curioso, porque essas duas situações fazem sentido, estão na cabeça de todos, estão na boca do mercado, e assim, aí reforço, eu acho que vai depender de cada situação. Agora, desculpa, Vilela, ainda no teu tema, quer dizer, os novos prédios a serem construídos, quem sabe tenham escritórios e casas um do lado do outro, geminados, quem sabe? Tem. Assim, não? É possível, né? É possível, assim, isso eu acho que tá muito... Aí eu vou dar um palpite numa área que eu me formei, mas não sou especialista, assim. Isso está diretamente ligado ao urbanismo, né? Porque, assim, a distribuição da cidade acaba se caracterizando muito como área comercial, área industrial, área residencial. Mas, assim, em metrópoles,
ou em centros, o centro da cidade, no Rio de Janeiro, estou falando do Rio aqui porque é a nossa área, né? O centro da cidade, no Rio de Janeiro, poderia ter um empreendimento desse, que fosse... Lá fora isso é comum, nos Estados Unidos é comum, tem muita área, na Europa é comum. A tipologia da construção é residência, é corporativo, é hotelaria e tem um shopping center embaixo. Assim. Isso existe lá fora. Aqui é muito pouco. Muito pouco. Fernando, então a vacina chegou, e aí o que tem com isso? Eu acho que, como todas as pandemias, guerras, crises, né, essa vai passar. Aí, quando a vacina chegar, a nossa pergunta vai ser quando a próxima pandemia vai chegar? Como nós vamos estar preparados? E eu acho que não é uma questão de resiliência, assim, não é voltar ao estado que a gente estava, né? A gente tem que ser antifrágil, a gente tem que ter ganho a experiência, ter se adaptado, a sacada de para onde as empresas e as pessoas vão se adaptar. Hoje as pessoas estão falando em quilômetro zero, assim, vou trabalhar de casa, não tem que andar, não tem que transportar para o trabalho, né? Então, eu poder ter essa facilidade já gerou um conforto para alguns. Eu acho que seres humanos são diferentes, a gente concordo, a futurologia, não é futurologia, mas uma aposta, eu acho que não vai ter uma solução só, o trabalho, como a gente está acostumado em algumas companhias mais tradicionais, em alguns tipos de negócio vão ser diferentes, mas eu acho que as pessoas que se acostumarem melhor com essa parte do quilômetro zero, assim, estar dentro de casa, não ter que sair para trabalhar, tem startups já sendo criadas para fazer payroll no mundo todo, então eu posso contratar alguém para pagar um funcionário para mim em outro lugar do mundo, então eu poder contratar pessoas de outro lugar sem elas terem que imigrar, sem elas terem que mudar de onde elas estão morando, né? É como o Facebook manifestou, assim, apesar de ter um escritório suntuoso, Facebook, Apple, Google, o próprio presidente da Google falou as presenças já não são tão demandadas, né? Não são tão importantes dentro das relações, da convivência. Eu acho que isso é um ponto importante para a gente dizer assim do que eu acredito. Vai ser um misto. Eu acho que a solução como o escritório lá atrás as salas eram fechadas, cada um queria privacidade, depois a gente passou para o open office, né, tendo quase ninguém com sala, mas hoje em dia talvez o ter um ar-condicionado, ter um ambiente confinado, para alguns pode ser um problema, ou numa nova pandemia pode ser de novo um problema. Então, quem é que de fato assim, vai sair mais traumatizado ou menos traumatizado? Você tem os millennials, tem o pessoal que está acostumado a colaborar de forma virtual. Então, esse impacto é muito menor. Então, você já tem uma força de trabalho hoje que está aí disponível, que está acostumado com isso. Então, se eu tivesse que apostar, tem duas soluções, por exemplo, que eu já tinha visto há 3 anos atrás, e uma é a Sococo, por exemplo, é uma plataforma, e a outra é uma brasileira chamada Ants Box, e ela que simula um escritório, uma planta baixa do escritório, onde você vê onde as pessoas estão, virtualmente. Então, você consegue ter o avatar e as pessoas fazerem um chat botar uma pessoa na espera, você convida uma pessoa de fora, ela entra na recepção, você vai lá buscar ela na recepção, faz uma videoconferência com aquelas pessoas, sai da videoconferência para ir conversar ali com um Cristiano e volta, então você sai dessa reunião, mas continua as outras pessoas conversando, ela simula a nossa experiência real dentro de uma experiência virtual, como se fosse quase um Second Life, né? Assim, só que ainda um pouco no estilo desenho animado, né? Vamos dizer assim, um avatarzinho, a planta baixa, mas a experiência é muito similar ao que a gente tem no plano real, né? Então, eu não acredito que seja um futuro hipertecnológico, mas eu acho que essas ferramentas vão suavizar a transição para aqueles que querem estar no escritório, se acostumaram com esse escritório, né? Você consiga se adaptar e não vai acabar totalmente como o e-book, ainda não acabou totalmente com o livro, como a Netflix não acabou com os cinemas, talvez a pandemia tenha acabado, né? Mas não foi o Netflix que acabou com os cinemas. E a gente conseguir dizer para as empresas, olha, você talvez não precise, como o Salesforce, ter um edifício, ter uma sede tão suntuosa. Qual é o propósito do escritório agora? É um endereço comercial? É uma reunião mais importante? É um processo de fusão e aquisição que você precisa de muita gente num espaço que seja delimitado, controlado, para que ninguém vaze uma informação que não precisa? Então, vão ter processos que você vai minimamente ter uma área, eu acho. Eu faria essa aposta. Tá bom. Eu vou ter que encerrar, a gente está com 1h10. Né? Mas eu queria ler as 2 questões últimas que chegaram e propor que todas as questões que quiserem continuar, no link do LinkedIn, no post,
podem colocar, e Fernando... Legal. Ótimo. Mas eu vou ler aqui por respeito às últimas duas, pelo menos eu vou conseguir. Uma do Cristiano, que diz que uma questão, os limites geográficos pós-pandemia, vacina, poderiam ser algo aceitável, né? Ele pergunta, poderia uma empresa de São Paulo contratar do Rio de Janeiro, Minas Gerais, etc.? Nós vamos responder isso no post do LinkedIn, tá? E outra do Emanuel de novo. Estamos encaminhando uma direção individualizada, ex-mídias sociais, videoconferências, porém cada vez mais colaborativa, né? Que é a visão dele da colaboração. Então, vou deixar isso para eles recolocarem, se possível, no post e vocês, por favor, responderem lá. Gostaria de agradecer Fernando Souza e Leonardo Vilela pela conversa, e muito rica, e muito obrigado. Obrigado, Cabanha. A gente agradeço aí, foi um prazer aí trocar essa ideia toda. E marca uma próxima quando a fase 2 estiver implementando e a fase 3 também estiver implementando. Estamos aí. Certo. Muito obrigado a todos que acompanharam também aí pelo YouTube. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia, Cabanha. Bom dia. Obrigado.